Porque a gente só é amigo porque ela vem da eternidade. A amizade é uma das formas que nós temos. A amizade é uma das formas que nós temos de nos conectar com a eternidade. Exatamente. Então, Deus nos deu formas de conexão com a eternidade. O Cláudio, cheguei aqui, sentei, e falei, que bom que você está aqui e tal, vai ser até melhor, porque eu queria muito compartilhar essa palavra no momento que você tivesse. Mas como você não sabia se ia estar, eu me organizei para de qualquer jeito mesmo. Falei, que bom. Então faz o seguinte, Cláudio, você fica bem à vontade de compartilhando tudo aí, porque hoje é ceia. E aí, aquilo que você for compartilhando, eu deixo comigo para compartilhar sobre a ceia, fazer essa conexão aí daquilo que Deus colocou no seu coração. Eu nem sonhava que queria compartilhar. Eu falei, tudo bem, eu não sei bem como é que vai ser essa conexão aí não, mas porque acho que o assunto parecia que era um assunto que, né? Mas enfim, eu quero te dar um testemunho de eternidade. Uma das palavras que Deus colocou no meu coração para compartilhar, lá no retiro, que a gente estava lá agora, lá na beira do Araguaia. E o Araguaia, o rio, de modo geral. O rio, de modo geral, é um testemunho que Deus colocou, o rio, o vento. São formas da gente discernir a eternidade. Porque a eternidade é a certeza de um princípio e de um propósito. Por isso que Jesus é o alfa e o ômega. Então, o tempo é a conexão dos elementos eternos que já estão juntos. Para Deus, o princípio e o fim são a mesma pessoa. Amém? Parece louco isso, mas Deus é o que Ele começou e, ao mesmo tempo, Ele é aquilo que Ele quer alcançar. Então ele é a expressão da semente e ao mesmo tempo a expressão do fruto com a semente dentro. Isso é a eternidade. Deus diz, olha, essa é a semente. Aí você olha a semente e fala assim, mas parece que você é tão pequena, aí gera um processo no tempo para produzir o fruto que já estava na semente. Definido. E dentro do fruto, uma semente, garantindo que o processo continua. Amém, amados? E aí, rapaz, estava tão forte eu vendo o rio, porque o rio é o quê? O rio é o movimento que se cria entre a nascente e o fim. Aí ele evapora e realimenta a nascente. Esse é o Jordão. Ele vai lá, ele nasce, tá? Depois no fim dele ele evapora e volta lá. Essa coisa continuada, né? Então esse rio ele é o movimento do que se vê e o movimento do que não se vê. Amém, amados? Aí você pega a água, é o mesmo rio, mas a água é outra. Mas ao mesmo tempo é a mesma água. Porque tudo é água, é a água, é H2O. Mas ela é a água no seu tempo. Ao mesmo tempo, ela é a mesma água de todo o rio. Glória a Deus, amor. Então, cada vez que você enfia a mão no rio, você pega uma porção temporal dele. É a sua experiência no tempo com aquilo que transcende a sua própria experiência. Então não beba a água do rio, beba o rio. Aleluia. Não coma um pedaço de Cristo. Por isso que Jesus falou, o dia que você comer de mim, aí tem muita gente comendo do pão que Jesus dá, em vez de comer o pão que Cristo é. Não coma, não fica aí rezando para Jesus te dar pão, porque isso ele dá para passarinho. Sabe o que o passarinho nunca vai saber, mesmo comendo da comida que Jesus dá para ele? A eternidade. Porque ele vai desfrutar o benefício de ter comida que Jesus deu para ele, mas não vai ter comunhão com a natureza eterna de Cristo. Então muitas pessoas estão desfrutando as bênçãos de Jesus sem ter a mínima comunhão com a natureza eterna de Cristo. Por isso que elas têm que ficar pedindo a mesma coisa todo dia. Bastava a gente comer de Cristo uma única vez para a gente nunca pedir a mesma coisa no dia seguinte. Glória a Deus, amado. Aleluia.
Pronto, a água que eu tenho para te dar vai curar você da fome. Daqui para frente, a nossa relação vai ser de conhecimento e não de necessidade. Você nunca mais vai se relacionar comigo por necessidade. Quantas pessoas ainda se relacionam com Jesus por necessidade? E eu estava compartilhando sobre isso, porque lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, talvez seja um dos livros da história que mais se usa o tempo gerúndio. Tudo no Evangelho de Mateus é gerúndio. Vendo, indo, entrando. Então, Jesus é um tempo gerúndio, Cristo é um tempo gerúndio, é uma ação continuada, é um movimento eterno que se revela no tempo. Já Marcos é tempo passado. Deu, fez, foi, tal, curou. É a ação. Lucas é a mensagem. É um livro com o maior número de palavras, ensinamento. Tudo no livro de Lucas vira conversa. Vira história. Vira causo. Lucas é o livro dos causos. Você quer escutar um bom causo, vai ler Lucas. Marcos é a ação, Lucas é a mensagem. E João é o propósito, você descobrir a eternidade. Em João você entra na eternidade. Aí você vai descobrir que Cristo não é filho do tempo, ele é filho da eternidade. É o verbo que estava com Deus, era Deus, sempre foi Deus. E continua sendo Deus. E todo mundo que nasce em Cristo vira filho da eternidade. Então a gente tem lá um movimento gerúndio continuado, indo, vendo, crendo, entrando, percebendo. Aí nós perdemos a sensibilidade do movimento, por isso a gente perdeu o significado da ação, perdeu o sentido da mensagem e perdeu o senso de propósito. A ação perdeu o seu sentido, a mensagem perdeu o seu significado e nós não estamos mais alcançando o propósito, que é conhecer a eternidade, porque a gente perdeu. Só agora eu entendi por que Mateus vem antes de João. Porque, por certo, uma narrativa tinha que começar com o livro de Gênesis, no princípio. Então, por que João é o quarto livro e não o primeiro? Agora eu entendi, porque eu era invocado com isso. Eu falei, acho que é raro, porque João tinha que ser o primeiro livro, já que é o de Gênesis. Mas eu nunca vou entender a eternidade se eu não entrar no movimento. Não é fantástico isso? A eternidade é um movimento. E se você não entender o movimento do conhecimento de revelação da eternidade, sua vida vai ser só tempo, espaço e velocidade. Você vai achar que o segredo da vida é quanto mais espaço você percorre, na menor quantidade de tempo, então você vai ser feliz se você for rápido. Às vezes eu entro em carros com pessoas que são muito rápidas e eu digo assim para elas, vai devagar que eu estou com pressa, porque na velocidade que você está indo nós nunca vamos chegar. Porque gente é tão rápida que atrasa tudo. Tem gente que de tão rápido atrasa tudo. Não é? Não é? Compromete tudo. Tem gente que é tão devagar que não chega nunca. Então a nossa vida se resumiu a tempo e espaço. Consequentemente, a gente acha que a vida é velocidade. E a vida é conhecimento, é você entrar no movimento de Deus. É você fazer parte desse movimento. Aí o tempo vai fazer sentido. É tão forte isso que a gente transformou eternidade numa medida de tempo. E não o tempo numa forma de conhecimento da eternidade. Então o tempo é para que a gente entre no movimento da eternidade. A gente foi lá e quantificou a eternidade no tempo. Tanto é que tem gente que acha que quando a gente for para o céu, para viver a eternidade, é um tempo que nunca acaba. Não é? Aí vai ser o inferno, porque você vai entrar na eternidade, aí os anjos vão ser animador de resort all inclusive. Não, tem gente que acha que o céu é resort all inclusive e todo dia a anjaiada vai chegar lá e hoje, piscina, meu Deus do céu. Aí os caras vão ficar andando numa nuvem mais fresca para uma nuvem mais quente. Não, pelo amor de Deus, que coisa mais... Você pensa, amado.
O mesmo lugar, a mesma pessoa, o mesmo negócio, a mesma temperatura. Para sempre. Não, não é para sempre. Deixa o Espírito de Deus ministrar. A primeira coisa que Deus vai tirar na eternidade são nossas referências de medida de tempo, para que a gente possa entender o movimento da eternidade. Então, a primeira coisa que Deus vai tirar de nós é a sensação de dia e noite. Porque se a gente tirar todas as noites do tempo, o dia se tornaria um só. E o que são as noites? São os nossos lapsos de ignorância. Então, se não fossem nossos lapsos de ignorância, a vida seria um dia só, que de tão intenso nunca termina. Ele nem fica mais claro, nem fica mais escuro. Então, como o dia vem de uma noite que está clareando, ou um dia que está escurecendo, então, qual a nossa sensação plena de dia? Meio-dia. Quando a luz está tão forte e incidente que não tem sombra. Como é que você saberia que é meio-dia? Você saberia que é meio-dia porque não tem sombra. Não tendo sombra, não tem luz inclinada, não tem projeção. É plena iluminação. Por isso que a vida do justo é como luz da aurora, que vai brilhando até se tornar dia. O que é um dia perfeito? O dia que se chama hoje. E o que é o dia que se chama hoje? É quando você tem plena revelação, de modo que o tempo não conta. O que conta é o conhecimento. Porque seu dia não vai ficar nem mais claro, nem mais escuro. Por isso que o salmista, no Salmo 139, ele diz assim: agora que eu tenho a plena revelação, até a noite mais escura se tornou pleno dia. Por isso que a palavra de Deus diz que a dor só dura a noite, e a alegria vem pela manhã. Amanhã é a iluminação da eternidade. Quando você tem iluminação da eternidade, você não sofre os males da ignorância a respeito do tempo, porque você não é mais ignorante a respeito do tempo, achando que tempo é ontem, hoje e amanhã. Você não tem mais a amargura do passado, você não tem mais a dor do presente e, consequentemente, você não tem mais o medo do futuro. Porque você tem plena revelação. Glória a Deus. Então a eternidade é um dia que de tão intenso não termina. A eternidade é um dia só. Que dia? Hoje. E aí, sabe o que aconteceu com o brasileiro? O brasileiro criou uma condição verbal. Talvez por isso nós estamos nos tornando o país com o maior índice de ansiedade do planeta. Presta atenção, porque essa palavra aqui hoje é de extrema relevância, ela é terapêutica. Um país que é um jardim, um país onde existia até o ditado que tudo dá, um país conhecido pelos seus frutos e riquezas, hoje é habitado pelo povo mais ansioso do planeta. Por quê? O dia de amanhã. E sabe, lá meditando sobre o tempo gerúndio do movimento narrado por Mateus, a gente percebe que uma das coisas que caracteriza o povo brasileiro é o gerundismo. A forma como a gente mente a respeito do tempo, porque não tem compromisso com o movimento. Quando você quer mentir para alguém, sem mentir, mas também não falando a verdade, você fala assim: você está chegando? Você fala assim: e aí, você vem? Você fala: estou chegando. Estou chegando não, você acabou de sair. Você terminou? Estou fazendo. Estou indo. Então nós criamos um tempo gerundismo para dizer que, na verdade, nós não estamos em lugar nenhum. Não temos compromisso nenhum. Não temos responsabilidade com o processo. E não estamos dentro do movimento. É um estou indo, estou fazendo, estou chegando, estou passando, estou vendo. Como forma de preservar o quê? Muitas vezes nossa individualidade. E aí vem a ceia. E na ceia
Jesus vai falar de tempo em Lucas. Fantástico, Cláudio, porque assim, Jesus introduz a ceia, falando exatamente do que você está compartilhando conosco aqui. E é só na narrativa de Lucas que a gente encontra essa declaração de Jesus que sempre me encantou. Jesus senta na mesa, capítulo 22, verso 14, diz: tendo chegado a hora, o tempo certo para cada propósito. Você senta na mesa entendendo o propósito dela ou porque você está com fome? Eu vou perguntar de novo, porque isso é muito simples. Animais beiram o coxo porque estão com fome e nunca vão entender o propósito do encontro. Só vão entender a satisfação da necessidade. Aquilo que deveria representar a eternidade para poder significar o nosso tempo, que era a mesa, talvez seja a coisa hoje mais dessignificada de toda a nossa vida. Nós não temos mais tempo de mesa, nós temos hora para comer. E aí senta que tanto de gente em volta da mesa, como se fosse o quê? Animal em volta do coxo. Sai todo mundo comido e sem conhecimento, sem entendimento. Matam a fome, mas não conhecem o dia que se chama hoje. E aí Jesus, tendo chegado a hora, colocou-se à mesa, se posicionou e disse: tenho desejado ardentemente comer essa Páscoa com vocês. Sabe um dos nomes que Jesus tem? Pai da eternidade. E agora Jesus usa um tempo verbal que em português é chamado de pretérito contínuo. É uma coisa que nasceu lá no passado, mas que não é um passado concluído. É uma coisa que vem percorrendo o tempo, continua até hoje e que você não sabe direito quando é que vai terminar. Agora, para quem é o Pai da eternidade? Há quanto tempo Jesus deseja sentar na mesa conosco? E por quanto tempo ele deseja isso? Sabe o que Jesus disse no momento da ceia? Eu volto a comer isso com vocês na eternidade. Sabe o que é desejar a comunhão da mesa como se fosse a coisa mais eterna que você pode viver na vida? Repartir o pão com quem você ama. Não existe forma de conhecer a eternidade numa dimensão mais intensa e profunda do que sentar à mesa com as pessoas que você ama e repartir o pão com elas. Não é comer o pão na frente delas, como se a única coisa que justificasse aquele encontro fosse satisfazer a fome e não reconhecer o amigo. Sabe aonde Cristo está sendo traído na nossa vida? Porque a mesa deixou de ser o nosso encontro com a eternidade. A mesa deixou de ser o lugar onde a gente constrói os valores da eternidade. E a mesa passou a ser o lugar, quase como uma coisa que nos atrapalha, para a gente correr atrás do tempo. Porque se Deus pudesse ter feito nós com bateria solar, Ele tinha resolvido o maior dos nossos problemas. Porque a gente não precisava parar nem para comer. E talvez é isso que você está tentando fazer que o seu filho seja.
Alguém que tem dinheiro para quê? Para comprar comida. E não alguém que vai continuar com fome, para que tenha na mesa a hora que cumpre o principal de todos os propósitos. Glória a Deus, amém. Então agora nós vamos repartir a ceia. Algo que a gente está desejando desde quando? Desde hoje. Há quanto tempo você deseja essa comunhão? Desde hoje. Hoje, sempre hoje, a gente não deseja outra coisa do fundo do nosso coração, a não ser o quê? Em todo o tempo, em todos os lugares, tudo na nossa vida, repartir o pão com as pessoas que a gente ama. Jesus sentou naquela hora e disse: olha, eu vou dizer para vocês qual a razão da minha vida. A razão da minha vida é eterna. Eu sou eterno. Desde a eternidade, por toda a eternidade, eu não tenho outro desejo no meu coração, senão repartir o pão com vocês. Amém? E Jesus nunca deixou de ser amigo de Judas, partiu o pão com ele. E Judas nunca entendeu isso, né? E ainda que Judas, não querendo ser amigo de Jesus, Jesus continuava sendo amigo dele, porque a primeira coisa que Jesus disse para Judas foi: aqui vieste, amigo. E aí eu queria concluir essa reflexão para a gente tomar a ceia juntos, fazendo a mesma pergunta. Eu acho que todos nós devíamos fazer a pergunta para nós mesmos. Presta atenção na pergunta que eu vou te fazer. Porque eu acho que nós interpretamos mal a pergunta de Jesus para Judas. Porque eu acho que religiosamente a gente pensa que Jesus fez uma pergunta para Judas como se fosse autorizando Judas a trair. Parece que Jesus ia dar para Judas um gatilho. Falou assim: ô, já que você vai me trair... irônico. Pô, seria uma ironia. Ô, já que você vai me trair mesmo, vai logo, meu amigo. Já que você... Não, amados. Eu acho que todos nós deveríamos ouvir a pergunta do amigo. Acho que todos nós deveríamos sentar à mesa e ouvir Jesus falando assim pra gente: o que você tem que fazer, faz logo. E isso pode ser sentar e repartir, ou levantar e sair para ganhar dinheiro. O que você tem que fazer, faz logo. Senta e compartilha, ou levanta para comprar e vender. Qual é o seu desejo mais ardente? No momento da sua principal necessidade. No momento da nossa principal necessidade, qual é o nosso desejo mais ardente? Sentar, compartilhar, ou levantar para comprar e vender? O que você tem que fazer? Faz logo. Senta e lida com o que é eterno, ou vai correr atrás do tempo que você está perdendo? Se o tempo pode ser perdido, ele nunca foi eterno. Se ele é eterno, ele nunca será perdido. Glória a Deus, amados. Glória. Aí você vira seu copinho de cabeça para baixo, porque hoje em dia, ceia na pandemia é tecnologia. Então aí você tira
o copinho, porque aí a tampa é prato, não é tampa, amém? Glória a Deus. Desse jeito você pode até compartilhar o pão, porque ele não teve contato manual. Então, se você abrir o prato, em vez de tirar a tampa, então você pode compartilhar o pão, amém? Amém? Graças a Deus. Pai, muito obrigado pelo tempo eterno, não de comer o pão. Quem apenas come o pão voltará a ter fome, mas quem finalmente compartilha o pão nunca mais vai fazer nada porque está com fome ou sede. E é isso que nós queremos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Repartam, comunguem dele todos. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Nesse mesmo espírito, nós vamos tomar o cálice, que é o cálice da nova aliança, o sangue derramado, o pecado perdoado. Glória a Deus. Abrir. Jesus, uma vez mais, insistindo na amizade, chamando o seu traidor de amigo, dizendo: amigo, senta. Mas o Judas continuava entendendo: corre. Foge. Amém. Amém. Vamos beber dele todos com alegria. A alegria do Senhor é a nossa força.